Fala galera, aqui é o Renato de Sacada de Anestesia. Estou aqui para mais uma sacada das 365 que eu vou dar no ano de 2019. Vou falar um pouquinho para vocês que não tá fácil fazer um vídeo por dia, tá? Não tá fácil. E esse negócio de ficar usando um de cada dia um boné também não tá legal. Preciso cortar o cabelo logo, porque fazer vídeo uma vez por dia, você tem que fazer, não tem jeito, né? Você tem que fazer o vídeo, independente se você tá com cara ruim, cara boa, se você tá bem humorado, se não tá bem humorado. Então, a dificuldade maior é essa. Você não tá afim de fazer vídeo, mas você tem que fazer vídeo. E aí, o que você faz para esconder a cara? Você põe um boné. Talvez esconda um pouco aí esse cabelo bagunçado e essa cara de quem não quer fazer vídeo, mas enfim. Mas vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o uso de droga vasoativa, tá? Principalmente o uso de droga vasoativa em veia periférica. Como é que é, Renato? É exatamente isso. Eu uso principalmente a noradrenalina em veia periférica quando eu quero uma vasoconstrição, quando eu quero usar um vasoconstritor periférico, ou seja, melhorar a pressão do paciente, aumentar a pressão do paciente, tá? Se ele estiver vasoplégico, obviamente, se ele estiver vasodilatado, eu uso noradrenalina em veia periférica. É isso mesmo, Renato? É, exatamente, pessoal. Por que eu uso noradrenalina em veia periférica? Mas não existe aquele mito, nossa, não, se o nora, se está em uso de nora, tem que ter um central. Esquecem isso, pessoal. O central, na verdade, a indicação do acesso venoso central, uma das indicações é o uso de droga vasoativa a longo prazo, tá? Se o paciente vai precisar de uso de droga vasoativa a longo prazo, o paciente séptico, né, chocado, por choque por qualquer motivo, né, é um paciente vasoplégico, uma vasoplegia importante, né, uma CIRS bem grave, né, a gente deve sim passar um cateter central. É o paciente que tem uma insuficiência cardíaca, né, muito grave também, tem uma função cardíaca muito ruim, vai precisar de droga vasoativa, vai precisar de dobutamina, né? Esses pacientes graves ou pacientes que vão precisar de droga vasoativa na UTI, por exemplo, a longo prazo, esse não se discute. Esse tem que passar um cateter central mesmo, porque, né, existe o perigo a longo prazo, longas horas, né, de extravasamento, né, de noradrenalina ou de um vasoconstritor, principalmente em tecido periférico, por exemplo, principalmente se a gente for usar noradrenalina, né, em veias periféricas, principalmente em altas concentrações, aí sim existe o risco de necrose de membro, né, de gangrena, enfim, de necrose tecidual e etc. Mas no caso é diferente. Por que é diferente? Porque, por exemplo, na anestesia, o que a gente faz? A gente faz uma desautonomia, a gente provoca uma desautonomia no paciente, né? Os anestésicos gerais, a grande maioria deles, são vasodilatadores, não é isso? Eles bloqueiam o sistema nervoso simpático do paciente, produzem um efeito simpático-lítico, né? Então, o que acontece? Os pacientes fazem vasodilatação e caem a pressão, né? Aí o que a gente usa? A gente não tem que fazer volume para todos os pacientes que fazem hipotensão durante a anestesia. O paciente chega direitinho, chega conversando, chega na cadeira, chega na maca conversando para ser operado. Pode ser paciente limítrofe, senhorzinho, né? Pode ser pacientes com uma comorbidade importante, asa 3, asa 4, mas chegam conversando numa boa, sem droga vasoativa nenhuma. Aí o que a gente faz quando a gente faz uma anestesia geral, principalmente, mas pode ser bloqueio também, né, do neuroeixo, RAC, peridural. O que acontece? Vasodilatação periférica, né? Efeito simpático-lítico, né? A gente corta o efeito simpático, o sistema nervoso simpático do paciente, a gente bloqueia o sistema nervoso simpático do paciente. O que acontece? Vasodilatação e hipotensão, né? Isso vai durar principalmente durante só anestesia, né? Assim que o paciente sai de sala analgesiado e não anestesiado, como eu venho sempre batendo nessa tecla, a tendência é o paciente recobrir, né, o seu sistema nervoso autônomo, né, desfazer essa desautonomia, recuperar esse efeito de desautonomia, recuperar o sistema nervoso autônomo dele, e aí a tendência é ele voltar a ter uma normotensão, né? Então, durante essa fase em que a gente provoca uma desautonomia do paciente, para que a gente vai passar um cateter central? Não precisa, né? Vamos usar droga vasoativa em veia periférica. Vamos ficar fazendo bolos de metaraminol, efedrina, felinefrina? Eu não gosto muito, tá? Por quê? Uma vez ou outra, um bolos ou outro, beleza. Mas o metaraminol, por exemplo, ele causa bradicardia reflexa, né? São vasoconstritores sintéticos, tá? Que agonistas alfa 1,
principalmente, mas eles dão bradicardia reflexa porque ele é alfa, um agonista puro de efeito direto. A efedrina, né, ele tem efeito direto e indireto de liberação também de catecolamina, então por isso mesmo ela causa também taquicardia e causa taquifilaxia. Por quê? À medida que a gente vai usando a efedrina, ela vai perdendo o seu efeito, porque a liberação de catecolamina, o seu efeito indireto vai acabando, aí ela vai perdendo a sua potência. Então dificilmente a gente usa mais de uma ampola de efedrina para o paciente, né? Para o mesmo paciente, porque ela vai perdendo o seu efeito, da taquifilaxia, né? Então é fenilefrina. Fenilefrina também é a mesma coisa, alfa 1, ela causa também bradicardia reflexa, né? Então, o que pode ser usado? Qual é a melhor droga vasoativa em acesso periférico também? A noradrenalina, né? A noradrenalina, ela é uma droga, né, análoga à endógena, obviamente, e que tem efeito mais alfa do que beta, muito mais alfa do que beta, tem efeito alfa forte, beta fraco. Então, por isso, ela não causa bradicardia reflexa. E aí, ela é muito mais fisiológica. Ela aumenta a pressão do paciente sem causar bradicardia reflexa, sem causar taquicardia, né? É o que a gente quer, é o que a gente está querendo resolver, é o que a gente provocou no paciente, então é o que a gente quer resolver, né? Muitos pacientes não quer causar taquicardia, tá? E muitos pacientes não quer causar bradicardia reflexa também. Nossa, Renato, mas então pode usar noradrenalina em veia periférica? Pode sim, mas tem que ter algumas recomendações. Quais são? Não passar muito tempo, então no máximo até 4 horas, é o que a literatura diz. Acima disso aumenta o risco, né, de infiltração. Por quê? Porque tem chance de o acesso periférico se perder, né, de se deslocar. Não recomendo também você mandar para UTI ou para uma RPA noradrenalina em veia periférica, que aí o cuidado da veia periférica já não passa a ser mais seu, passa a ser de outras pessoas. Aí pode ficar mais perigoso, né? Uma perda de acesso ou acesso periférico sair da veia, ficar só no subcutâneo, aí já é perigoso, tá? Outra recomendação, diluído, não a droga padrão, né? A solução padrão, diluição padrão, que o pessoal usa aí, 4 ampolas em 250 de soro, né? Ou 244 ml, 234 ml de soro para 4 ampolas. Isso aí a noradrenalina fica muito concentrada. Então o que eu faço? Eu faço geralmente uma ampola para 246, tá? ml de soro, que vai dar 16 microgramas por ml. Isso eu uso em infusão contínua em veia periférica, tranquilo, tá? Agora, para bolos, eu faço já 4 microgramas por ml, que mais ou menos 4 microgramas por ml, né? 4 microgramas de noradrenalina é mais ou menos equivalente ao efeito de 10 miligramas mais ou menos equivalente ao efeito de 5 miligramas, 5 a 10 de efedrina, tá? 100 microgramas de fenilefrina e mais ou menos 0,5 miligramas ou 500 microgramas de metaraminol. Mais ou menos essa equivalência de potência aí, tá bom, pessoal? Então, eu recomendo, na verdade eu faço 4 microgramas por ml, né, em bolos, tá? Numa solução na seringa, então eu pego essa solução 250 que eu fiz para uma ampola para 246, fica 16 microgramas. Aí eu pego uma seringa de 10, puxo 2 ml dessa solução e rediluo para 10, aí fica 4 microgramas por ml. E aí eu titulo e vejo, nosso paciente respondeu pouco a 4 microgramas, então na próxima eu vou fazer 8 microgramas. Não, ele respondeu muito bem, então eu vou ficar nos 4 microgramas. Sempre titular, porque também o que acontece é o seguinte, cada paciente responde de um jeito à droga vasoativa. Tem paciente que vai responder muito bem a 4 microgramas, tem paciente que vai responder mal a 4 microgramas. Então tem que ser 8. Isso tem a ver com a genética do paciente, com a quantidade de receptores que o paciente tem e com a reatividade do vaso sanguíneo, né? Então é natural cada paciente responder de um jeito, né, com relação à droga vasoativa, tá bom, pessoal? Uma outra ideia, uma outra dica que eu dou para vocês, sempre que você usar droga vasoativa em veia periférica, usar nas veias da fossa cubital, tá? Que são veias de mais grosso calibre, então abocate no mínimo 20, tá? E outro detalhe, vocês de preferência funcionar essa veia. Então você só usa droga vasoativa nas veias periféricas que você funcionou. Porque você sabe que está lá, foi você que funcionou, você que fixou. Você fixar também, não deixa ninguém fixar para você. Faça uma fixação legal. No vídeo lá de sacadinhas de pediatria que eu fiz, eu ensino um jeito legal de fixar a veia que não sai de jeito nenhum, tá? Depois vocês dão uma conferida lá.
Então é isso, pessoal. Tem uma série de artigos mostrando que a noradrenalina em veia periférica é melhor do que metaraminol, fenilefrina e efedrina em gestantes, em cesarianas, por exemplo, sem repercussão fetal, com melhor resposta hemodinâmica da paciente, tá? Então tem gente já fazendo noradrenalina em veia periférica, fusão contínua para cesariana, principalmente em pacientes de mais alto risco para hipotensão, tá? Aqueles partos gemelar, né? Que você faz uma raquianestesia num gemelar, são pacientes que têm um útero muito grande, uma compressão de cava muito grande, então faz mais hipotensão, ou aquelas grandes obesas. Então são pacientes que precisam de um controle hemodinâmico melhor. Então, às vezes é legal usar droga vasoativa, noradrenalina, infusão contínua em bomba, tá? Pode ser em 16 microgramas por ml, a solução, 8 microgramas por ml, e você vai titulando aí, tá bom? Então tem vários trabalhos de literatura mostrando que não tem problema, tá? Noradrenalina em veia periférica, sem aumento de risco de necrose de membro, se vocês seguirem essas orientações que eu disse. Veia calibrosa, principalmente foscopital, vocês funcionarem, vocês usarem essa noradrenalina em veia periférica só em pacientes que vocês vão usar só no intraoperatório, então pacientes graves que precisam sair de sala com droga vasoativa, aí a recomendação é essa venosa central. Os artigos são bem enfáticos falando, não precisa passar CS central justamente só por causa de uso pré-determinado de noradrenalina para usos curtos de noradrenalina, não precisa passar acesso central. Então a indicação de acesso central não é porque você vai usar noradrenalina aí por período só no intraoperatório, por curto período de tempo, tá bom, galera? Então é isso. A dica que eu dou para vocês é essa. Então eu, por exemplo, uso norepinefrina, noradrenalina em acesso periférico. É a melhor droga que tem, é mais hemodinamicamente estável, cardioestável, tá? Que vocês vão ter menos repercussão cardíaca com esse tipo de droga e é muito bom mesmo, tá? Os pacientes respondem muito bem, tá? E vocês não têm aquelas bradicardia reflexa grave ou taquicardia grave, né? A resposta hemodinâmica é muito legal. Uma vez que o paciente responde a 4 microgramas por ml de nora, ele vai responder a 4 microgramas, né, de nora. Ele não vai fazer taquifilaxia nem nada disso, tá bom? É isso aí. Então, confiram aí depois nas fotos que eu mandei, os artigos, tá? Para vocês repararem que realmente isso existe, que tem na literatura, é embasado cientificamente e que vale muito a pena, tá? Então, beleza, espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Assinem o canal, se inscrevam, dê um like aí, comentem, façam perguntas que a gente vai interagindo um com o outro, né? Discutindo mais anestesia, tá bom? E aguardem cenas dos próximos capítulos. Então, beleza. Grande abraço, fique com Deus, até amanhã.